Foi a única que você tocou 2 vezes, né? Não era. Que é a não diretividade. Acho que cada principal parte que pra mim combina com a não diretividade é cada um compõe a sua história, cada um Cada ser em si sabe carrega o dom. de ser capaz. De ser feliz. Exatamente. Esse é o trecho que... A ideia central que está por trás da CP é essa. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Porque cada um tem os seus próprios valores, cada um tem as suas experiências, os seus objetivos e os seus sentimentos. Cada um sabe como fazer outra música, né? Sabe a dor e a delícia. É. Sabe o que é. E essa ideia, ela tem um conceito, um termo que é utilizado que expressa exatamente isso, que é o que eles chamam de tendência atualizante do ser humano. Que é uma ideia de que todo ser humano, quando ele está numa condição de aceitação, ou seja, quando ele é respeitado, valorizado e aceito como ele é, ele sempre busca o melhor para si. Então, e essa busca do melhor é sempre dentro daquele ideal que ele tenha para si, pelo ideal de valores, o ideal de sentimentos desejados. É uma busca que sempre acontece à medida que ele entra nessa condição de aceitação. Mas aí ele se atualiza, eu não entendia o porquê da atualização. Ele, a partir do momento que ele se sente aceito, ele vai se atualizando para ser melhor. A ideia de atualização é que nem sempre o que ele busca é, digamos, um ideal universal. Uma ideia universal de felicidade, uma ideia universal de bem-estar, uma ideia universal de melhoria. Mas para ele faz sentido. Então, de certa forma, eu acho que nesse sentido o atualizante é porque é uma coisa pessoal, ela não tem a ideia universal, que às vezes você diria uma tendência de melhora, às vezes a pessoa toma uma decisão, caminha numa direção falando, que melhora você está vendo? Eu estou vendo, ele está piorando, mas para ele faz sentido aquilo. É uma coisa pessoal. Mas aí você está falando em termos de princípio ou de meta de vida, no sentido de o que governa suas ações, o seu objetivo? Ele vai atualizando? Pode ser nesse sentido de meta de vida, mas pode ser um passo pequeno. Às vezes, a atualização é mais a direção do que a chegada. Mas seria no sentido de ressignificar o sentido da existência. Sim. A cada momento ocorre algo, ele tem uma microepifania, né, um momento de muita iluminação em que ele fala, iluminação também entre aspas, em que ele corrige o rumo, Eu diria que isso é um exemplo de tendência atualizante, porque às vezes a fase que ele está, ele não tem essa consciência, essa autoconsciência para ter uma epifania e ressignificar a vida. Às vezes a melhoria é micro. Mas é sempre no sentido de uma melhoria dentro da visão dele e dos valores dele. Você teria um exemplo para compartilhar? Nós, os nossos ouvintes. Nossos ouvintes. Às vezes pode ser simplesmente a solução de um problema. Assim, um problema que pode ser assim, um problema que para as outras pessoas é uma coisa pequena, mas para aquela pessoa que está vivendo é um problema muito grave. E às vezes só o fato de ela conseguir resolver o problema, para ela já é uma tendência atualizante, já é algo que ela caminha numa autorrealização. Então eu vou tentar usar, eu acho que está muito abstrato, para mim está difícil de entender, então eu vou ver. É bom. Eu vou colocar uma situação e aí você vê se Sim. É disso que se trata. Então, por exemplo, eu estava dando aula uma vez e eu estava falando sobre o movimento feminista, né, sobre a questão da condição das mulheres e tal,
em determinado momento eu fui lá e disse assim, não, mas pô, eu sou feminista. E aquilo lá, né, todo cheio, falando, olha, sou, né, um defensor das minorias, dos oprimidos. Tá? E terminada a aula, veio uma aluna para mim e falou assim, professor, você não deve dizer que você é feminista. Eu falei, mas por quê? Eu entendo, né, o movimento, me associo, parte, mas você não é mulher. Eu falei, não, eu sei, mas eu não preciso ser mulher para entender o que você está falando. Não, precisa. Então, você deveria dizer que você, na verdade, simpatiza, você apoia o movimento, mas jamais dizer que você é feminista, porque você não pode ser se você não consegue viver na carne aquilo que uma mulher vive. Apesar de um tanto radical, né, o conceito fez muito sentido para mim. E a partir desse momento eu comecei a enxergar a condição da mulher de uma maneira até mais sensível, com muito mais interesse do que eu antes enxergava, o que me fez, por exemplo, mudar muito a maneira de lidar com as mulheres em geral, né? E também perceber as violências cotidianas que elas sofrem, e isso também me deu uma outra percepção sobre a humanidade, o que também me levou a alterar o meu comportamento, inclusive com os homens, né? Em determinadas situações. Então, isso pode ser entendido como um traço ou uma manifestação dessa tendência atualizante, ou não é isso? Eu tenho a impressão que não. Tem uma questão que estaria dentro da tendência atualizante, porque partiu de você. Você que teve essa iniciativa. Então, de certa forma, a tendência atualizante é sempre parte da iniciativa da própria pessoa que procura. Mas é uma condição que você pode aplicar se essa mudança que você fez, ela te levou a um estado melhor com você mesmo. Então, nesse sentido, uma mudança que parte de você te leva a um estado de maior abertura, de maior bem-estar com você mesmo, nesse sentido pode ser considerado uma tendência atualizante. Ou da tendência atualizante. Tem mais esse sentido de ser um movimento autodeterminado, que a própria pessoa decide e que leva a um bem-estar próprio. É um movimento interno, totalmente interno. Não importa se ele é estimulado espontaneamente ou se ele é estimulado de fora. Pode ser estimulado de fora, desde que esse estímulo ele não significa determinação, seja determinado de fora. Entendi. É parte de dentro. Porque se for determinado, aí já entra já é diretividade, já tem uma certa. Mas aí no reação. Sentido de regras, né? Tipo, você Sim. deve fazer, você Sim, não sim. deve. Então na verdade, é um conceito bem da psicologia que está fundamentando, mas é uma teoria de que o ser humano sempre acaba buscando o melhor para si. Mas... É que eu estou com uma dificuldade de diferenciar isso de um mecanismo básico de correção de erros. A correção de erros ele pode se aplicar, mas não é toda a correção. Depende do que motiva essa correção. Porque às vezes a correção de erros pode ser de fora. Você pode estar sendo obrigado. Mas é um tipo então de. Pode ser. É uma correção de erros que é propulsionada de dentro, a partir de dentro da pessoa, porém que não é imposta. É que também não é só correção de erros. Correção de erros pode ser um tipo de movimento da tendência atualizante, mas não só isso. Você pode mudar por tédio. Não, quando eu digo correção de erro, é mais no sentido de mudança de direção. Assim, eu estava indo para uma direção, aí no meio do caminho, um terço do caminho, sei lá que parte do caminho, eu falei, não é bem por aqui que eu vou. Alterei isso. E também não precisa ser necessariamente uma mudança de direção, pode ser uma espécie de um passo adiante, assim, de evolução, de amadurecimento. Então. Assim, dá um exemplo besta. Um casal, não é nosso caso, não é nosso caso, que não quer ter filhos, só que a sociedade fica em cima pressionando. E aí simplesmente eles tentam
Até o momento que eles falam, não, nossa verdade, pra gente, ter filhos não é uma boa solução. E pronto, decide. E começa a ficar com bem-estar, porque pronto, decidiu e assumiu que não quer ter filhos. Ou, sei lá, qualquer outra, uma pessoa que leva um acidente e fica paraplégica. E fica negando até o momento que se assume e fala, bom, então como é que eu posso levar minha vida da melhor maneira possível na cadeira de rodas? Que, aliás, é que eu estava vendo um programa hoje na TV, das Paralimpíadas, de pessoas que sofreram, aí nega, até o momento que assume a situação. E aí hoje são atletas, né? Mudaram isso e tal. Não sei se eu entendi meio que nesse sentido, da pessoas meio que se assumir, se reconhecer e falar, bom, isso é a minha verdade, então vou por este caminho. Isso é um caminho muito importante da tendência, porque os dois exemplos são exemplos de autoaceitação. A pessoa se aceita os seus sentimentos, como ela é de fato, ou a própria condição, no caso da pessoa que está paraplégica. Então, são dois caminhos importantes e tem a ver sim com a tendência atualizante, que é aquele caminho quando você passa você percebe o direito de você ser como é, né? Você se aceita. Então os dois têm a ver, inclusive é o que eu vou falar em seguida. Que a tendência atualizante, ela tem esse caminho que a pessoa tende a buscar o que é melhor para ela dentro dos valores que ela tem. E na verdade, o ponto é que quando você influencia, ou quando você decide pela pessoa, quando você impõe a sua decisão, né, a sua vontade ao outro, de certa forma é como se você estivesse retirando dela a possibilidade de decidir a própria vida. Se retira dela é como se você dissesse que ela não tem a capacidade de saber o que é melhor para ela. Então, por isso que você tem essa diretriz muito forte da não diretividade, de não impor a sua verdade para o outro. Porque o outro tem que achar a verdade dele. Sim, o outro tem que achar a verdade dele. E a verdade dele muitas vezes aliás, a maioria das vezes é completamente diferente do que você decidiria se estivesse no lugar dele. Porque ele tem experiências diferentes, porque ele tem uma criação diferente, valores diferentes, sentimentos diferentes. E certamente vai chegar a resultados diferentes na vida dele. Uma dúvida, o Carl Rogers, quando ele pensou isso para todas as faixas etárias? Ou isso é mais para a idade adulta? Ele pensou isso... Quando ele pensou para todas as faixas etárias. Só que tem algumas condições hoje que a CPOL fala isso não funciona para essa forma de relação humana, não funciona para situações em que você não tenha ou maturidade ou que você não tenha discernimento de consciência, que são os casos de senilidade, deficiências mentais, crianças muitas vezes não funcionam, e pessoas que estão com um estado de consciência alterado por bebida, por droga, então percebe que a CP não então basicamente funciona limitadamente para condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. É porque dá para ver implicações graves, né, para a educação de crianças. Se você deixa a criança fazer tudo que ela quer. Ela é escrava dos impulsos, né? Apesar de que o Rogers ele tem toda uma obra de educação, né, de pedagogia, que tem... Mas é diretiva. É meio... Ela tá mais para uma linha Waldorf do que para uma linha diretiva. Ela tem essa linha de fazer o aluno participar da decisão, de decidir mais ou menos o caminho que ela quer trilhar, o que ela quer.
tem um caminho. Eu li pouco da obra, mas essa obra ela sai ela é meio um pouco Waldorf, mas tem um. Tá. Um Esse é método o diretivo. do quarto lá? Que você faz o quarto para criança, tudo em miniatura? Não sei. Tem uma arquitetura, não tem, de quarto para criança, que você faz tudo em mini, assim, tipo a cama é baixinha, tudo é do tamanho dela para ela ter liberdade. Esqueci, tem um nome esse quarto. A Miriam, quando ouvir, vai saber e vai gritar o nome. Vai falar, é esse o nome, André? Não sei, realmente eu nunca vi isso. E na verdade, como você defende a não diretividade, como é que você se relaciona com as pessoas? Você, de certa forma, procura facilitar o ambiente para que ela se perceba aceita, para que ela perceba que ela pode ser o que ela é, né? Que é a base da ideia dessa teoria, que toda pessoa tem o direito de ser exatamente como ela é. Você, na relação, você teria que procurar demonstrar que essa pessoa pode ser quem ela é, que ela não tem, que ela não sofre uma ameaça. Que o conceito de ameaça é o seguinte, é mais ou menos o seguinte: quando você sente no ambiente que você não pode ser aquilo que você é, você geralmente cria uma máscara para ser aceito naquele, né? Você passa a atuar como aquele grupo, aquela sociedade, aquelas pessoas esperam que você seja, para que você seja aceito, né? Que é o que a psicologia se chama de máscara, né? Você cria uma máscara para viver. E nesse sentido, qual o foco que nós podemos ter nas relações humanas, né? A teoria ela defende dois focos, né? Um foco no outro e um foco em nós mesmos. O foco no outro seria exatamente facilitar esse clima de aceitação, né? Que mostrar que a pessoa ela é valorizada, ela tem o direito de ser como ela é e ela tem a possibilidade de ser aceita. E uma das ferramentas para demonstrar isso é o que se chama de escuta ativa, né? Que essa escuta ativa ela consistiria em ouvir atentamente. Só que esse ouvir atentamente é não só ouvir, né, o que ela diz, como também os sinais não verbais e transmitir para outra pessoa que você ouviu, que você entendeu. Então a escuta ativa ela é também uma comunicação, porque você ouve e você também comunica o que você está entendendo, o que ela está te passando, né? E nessa comunicação, quando você comunica de volta, é importante você não emitir um julgamento, nem uma reprovação e nem mesmo uma confirmação. Tem que ser uma escuta neutra, uma reprodução neutra do que ela está trazendo. Porque mesmo se você valida, você de certa forma você molda aquela comunicação, você dá uma receita de como ela deve ser ou não. Então por isso é importante a neutralidade, para que mesmo que ela tenha às vezes um sentimento negativo, que ela esteja transmitindo uma raiva, você não vai recriminá-la que ela está com raiva. Esse é o foco na outra pessoa. E o foco em nós mesmos seria a busca do autoconhecimento, para você descobrir realmente como você é, de fato. Porque, na verdade, se você olhar para a sociedade, para o mundo que nós vivemos, é um mundo que condiciona muito a gente, é um mundo que nos obriga a ter muitas máscaras. E isso muitas vezes nos afasta de nós reconhecermos mesmo quem nós somos de fato. Então a busca, o autoconhecimento seria identificar quem nós somos de verdade, quais são as nossas máscaras, em que situações nós usamos nossas máscaras.
identificar os nossos próprios sentimentos. É um caminho longo, porque às vezes nós estamos muito distantes do que nós somos, às vezes nós estamos tão distantes, mas em geral nós não somos quem nós somos, não somos como somos de fato a maioria do tempo. E isso ele propõe exercícios para que você entre em contato com você mesmo. Porque de certa forma, para você se aceitar como é, você tem que saber como você é, né? Você tem que fazer esse caminho. Reconhecer para se aceitar. Falar, não, eu sou assim, eu tenho o direito de ser assim. E aí chegar num estágio que você pode fazer a sua tendência atualizante. Você pode melhorar. Você tem que ter esse contato com o que você é, de verdade. E ele propõe exercícios... Ele fala, faça isso, aquilo e tal? Ele não põe exercício direto, mas fala que o autoconhecimento é importante. Tá. É importante o contato com os seus sentimentos, reconhecer os seus sentimentos. Porque aí é o próximo passo que eu ia falar, que é o ciclo da vida. Eu cheguei a comentar o ciclo, acho que falou por cima. O que vocês entenderiam por ciclo da vida? Coisa mais básica, a criança, adolescente e tal, e vai tendo a vida, o avô que falece, a criança que nasce, o mais básico, e as passagens ao longo da vida. É que na verdade esse ciclo da vida dentro da CP ele é muito específico. O ciclo da vida é composto por 3 coisas: sentir, pensar, agir. Nada a ver. É o SPA. Às vezes uma leitura temporal. É mais imediato. Então, como é que é? Sentir, pensar e agir. SPA. Você sente, você pensa sobre aquilo que você adquiriu e você vai agir em relação àquela sensação que você... Exatamente. Que é a conversa, na verdade, a questão da interpretação. Você fala uma coisa, como isso vai chegar em mim, o que eu vou interpretar disso e o que eu vou te responder. Exatamente. Então você tem esses 3 passos que acima de tudo o ser humano define como um ser emocional. Porque a primeira reação a qualquer situação, a qualquer evento, é sentir, é o sentimento. Você primeiro sente. O segundo passo é o processar esse sentimento. Muitas vezes pula o segundo passo, né? O segundo passo. Vai direto pro terceiro. Às vezes você age sem pensar, mas você não age sem sentir. Então, sentir sempre vem de início. É interessante quando a gente vê a introdução de comunicação não diretiva, de não violenta, que o Rosenberg fala muito de necessidades, né? E necessidade já é, de certa forma, um sentimento processado. Já é o sentir, o pensar, já está dentro da necessidade ali. Você tem os dois. Porque ele fala que foi muito difícil as pessoas falarem as suas necessidades, que ele tem que interpretar o que as pessoas falam em necessidades, que é a questão do sentir, mas não tem, que é o que você está falando, sentir não pensado. Às vezes ele que tinha que fazer essa tradução para necessidades. Quando você não tem noção da necessidade, muitas vezes a tua consciência do sentimento não está muito aflorada. Ele está sentindo, está reagindo, mas não está pensando sobre aquele sentimento. E de certa forma, uma definição de autoconhecimento que você pode ter seria o domínio do ciclo da vida em você. Ou seja, você, à medida que ocorre, você tem consciência do seu sentimento, você tem consciência da forma como você reage. Então você tem a consciência de que está cansado, de que está com raiva, de que está chateado com alguma situação. E nessa consciência você domina o ciclo da vida. Você sente, você processa, reconhece e você decide a melhor forma de agir
tendo esse sentimento, esse pensamento. Então seria, quando fala em autoconhecimento, é amplo e vago, mas de certa forma, quando ele define autoconhecimento, seria esse domínio sobre o teu processo do sentir, pensar e agir, né? Seria o domínio do ciclo da vida. E aí, o que se defende, né, o ponto final, seria que quanto mais liberdade você percebe para que você seja como você é, para que você seja você mesmo, mais as suas ações vão refletir aquilo que você sente. Que muitas vezes você pode ter um sentimento assim, tá com raiva de alguém, mas, por exemplo, se você reagir totalmente baseado na raiva, aquele ambiente vai ter uma repercussão negativa. Você conscientemente escolhe falando, não, vou agir de uma forma cordial, assim. A tua ação não reflete o teu sentimento, mas naquele ambiente você não teria liberdade para reagir de acordo com o teu sentimento. Então, de certa forma, você teria a consciência do sentido, da forma como você processou, mas você escolheu de forma consciente agir de uma forma diferente. Só que o que se defende é que quanto mais liberdade você tem, quanto mais o ambiente te permite ser como você é, mais as suas ações vão refletir esses sentimentos. Você tem liberdade, né, plena para viver plenamente, né? Que é o termo que a CP usa, né? Falar muito de vida plena. Viver plenamente, que seria ter esse domínio do ciclo da vida e ter congruência, ou seja, ter ações que reflitam os seus sentimentos e o processamento dos seus sentimentos. Eu acho que essa é a... No livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, o Rosenberg, em determinado momento, ele conta que ele estava numa reunião de amigos. Na verdade, acho que ele conhecia só uma pessoa lá, e aí tinha outras pessoas. Eles falando de férias, os filhos e tal. E aí ele, incrivelmente entediado com a conversa, sentindo que aquilo estava sendo meio que pro forma, porque todo mundo sentia que tinha que fazer, ele chega e fala assim, olha, com licença, eu gostaria de dizer algo que eu estou sentindo, e eu não sei, mas eu sinto que eu preciso dizer isso. Eu estou incrivelmente entediado com essa conversa, ela não está me adicionando nada, estou sentindo que a gente está aqui só falando, e eu não sei, eu melhoraria muito se a gente pudesse trocar de assunto e falar de outra coisa. Rapidamente o silêncio se estabeleceu, né? Então falando, como assim, né? O cara chegou e já quer dirigir o ônibus, né? Chegou atrasado e quer dirigir o ônibus. E disse que em poucos segundos alguém falou, olha, vou te dizer, eu também estava. Não é por nada, eu também, tá bem chata essa conversa. E aí outras pessoas começaram, não, é verdade, vamos falar de outra coisa, tá muito chato. Depois quem quiser falar, vai no cantinho lá, fala, quiser. E a hora que eu li aquilo, eu falei assim, nossa, é muito jogar água fria, né? Mas em isso cima, não é né? ser violento? Oi? Então, aqui que vem o ponto. Vai lá. Tem um detalhe. A primeira coisa, detalhe do Rosenberg, quando ele fala isso, você viu o quanto naquele momento ele dominava o sentimento. Ele sabia que estava entediado, falava, pô, estou entediado, preciso fazer alguma coisa quanto a isso. Quando você fala em comunicação não violenta, na verdade, a ideia não é uma ideia de que você não pode desagradar ninguém, mas a ideia é de congruência. Você fala aquilo que está dentro do seu processo, do seu processamento, do seu sentimento e da sua necessidade. Mas principalmente, quando você comunica isso, você deixa claro que é algo que vem de você, que é algo do seu sentimento. Toda situação você puxa para o seu sentimento, para a sua necessidade. Você, na hora de comunicar, você não ataca o outro. Você não... Vocês são muito chatos. Eu estou me sentindo entediado. Isso, exatamente. Eu estou entediado. Essa conversa me deixou entediado. Eu estou entediado. Então você não restringe a ideia deles de ser como eles são, de ter aquela conversa, de ter aquela atitude. Mas você coloca a forma como você se sentir em relação àquilo, da sua necessidade em relação àquilo.
eu preciso ter eu A preciso do minha tipo de conversa. A minha necessidade é mudar a conversa. mudar a conversa, porque a conversa não está me fazendo bem. De certa forma, você comunica de uma forma que você não tira da pessoa o jeito de ser como ela é. Você não critica a pessoa pela forma como ela é, mas você se coloca o seu sentimento em relação àquilo. Muito... que de certa forma, se a pessoa tiver uma certa razoabilidade, ela também não vai atacar. Ela teve o seu reconhecimento que ela pode ser daquele jeito. Então, de certa forma, você espera que ela também não te ataque. Que ela reconheça que você tem o direito de estar entediado com aquela conversa. Eu acho que esse é o ponto central da comunicação não violenta. Então, mas deriva também, né, do SPA. Sim, deriva do SPA. Para ele chegar nisso, ele tem a consciência de que ele está entediado. Se ele não tivesse essas consciências, talvez ele não falasse nada, ou falasse de uma forma não tivesse como falar de uma forma não violenta. Não, mas para mim casou muito, assim, a questão de a comunicação não violenta. A minha base é esse momento central do pensar. É você traduzir os sentimentos, as suas raiva, o que for, em necessidades. Então, ali nas tribos inimigas, um tinha raiva do outro porque um matou o filho do outro, que não sei o que, não sei o que e tal. Então, calma. Qual que é a sua necessidade? É o momento do pensar, né? Qual é a sua necessidade, tal, para depois pensar no agir. Então, na verdade... Sim. Mas eu ainda acho que comunicação violenta vai focar a relação. Sim. Aqui acho que ainda está no processo da sua honestidade e sinceridade com você mesmo. Sim. A comunicação, por isso que é uma derivação, né, de como fazer com que o SPA, né, esse processo de aceitação de necessidade e transformar isso em ação, possa gerar o mínimo de ofensa, de dano ao próximo. Aí é uma derivação. Sim. Por isso que casa, né? Casa não significa que Não, e a gente vai descobrir isso, porque a gente foi meio na intuição, né? Que a gente uniu essas coisas e agora tá fazendo mais sentido. Sim. Faz muito sentido. Inclusive eu comuniquei com uma colega voluntária que é facilitadora de alguns cursos dentro do CVV, e eu comuniquei que de alguma coisa que eu estava estudando comunicação não violenta e o que ela me respondeu foi exatamente isso. Nossa, casa muito com a CP. São duas abordagens que elas têm muita afinidade, se complementam muito. Porque eu confesso, Paulo, mesmo impressão que ela teve, quando eu li isso do Rosenberg, eu falei, nossa, muito violento. Entendeu? Porque parece muito unilateral. Tá todo mundo conversando uma coisa e fala, não, mas a minha, eu quero que vocês 20 parem, eu sei que não é isso, mas eu quero que vocês 20 parem, porque a minha necessidade é mudar de assunto. Então, mas aí quando você olha com cuidado, você vê que não foi isso que ele falou. Ele não pediu para mudar de assunto. Ele só falou, olha, eu preciso falar... eu preciso dizer para vocês e compartilhar. Eu tô achando esse assunto muito tedioso. Então é engraçado como a gente lê já de uma maneira diferente. Você lê o texto, a primeira vez tanto que eu voltei, li umas 4 vezes. Eu falei, mas não é possível, cara chato, né? E provavelmente nunca mais convidaram ele, né? Mas a hora que eu li, me pareceu agressivo, não agressivo, mas violento, no sentido de dizer assim, olha, vocês estão curtindo aí? Eu não tô. Então para tudo. Mas não foi isso que ele falou, ele só compartilhou, ele só falou, eu estou sendo sincero, eu estou me sentindo entediado, e com isso ele conseguiu permitir que outras pessoas estavam se sentindo presas, né, por um respeito a uma convenção tácita ali, né, essas pessoas também puderam se manifestar, né, e com isso ele aprimorou o ambiente. Mas aí já é esse outro passo, né? Sim. Apesar dele ter passado por essa etapa inicial também de respeitar o sentimento dele, processar isso e agir de uma maneira que nesse caso deu certo. Eu falo, mas se você puder pegar uma outra pessoa, então sai fora.
Mas isso eu acho que é até algo que a gente deve treinar em outras reuniões. Realmente fazer algumas situações em que a gente vai simular conversas, assim. Eu acho que a gente teria muito a ganhar com isso. Sim, sim. Porque quando a gente tiver mais gente, né? Viu, ouvintes? Quando vocês estiverem aqui presentes, a gente pode, né? Acho que vai ter uma riqueza maior de situações e de sabedorias, né? De outras pessoas. Com certeza. Falando nisso, semana que vem. Mas antes disso, só da gente... Sim. Você conseguiria dar, então, um breve resumo, assim, uma alinhavada em tudo, em poucas palavras, assim, só pra gente... Colocaria para falar agora? Rápido, só uma conclusãozinha bem rápida, então. Muito bem. Em linhas gerais, a CP, abordagem centrada na pessoa, desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Carl Rogers. Perguntaram se o Rosenberg estava vivo, né? Então já vou falar. O Carl Rogers desencarnado na década de 80. Desenvolveu essa abordagem centrada na pessoa, que defende que toda pessoa tem o direito de ser exatamente como ela é, e que se a pessoa ela encontra uma condição de aceitação, ou seja, se ela é respeitada, valorizada e aceita exatamente da forma como ela tende a buscar o melhor para si mesma. E por isso é importante não decidir o que a outra pessoa deve fazer e nem direcionar a decisão dela. E para você chegar nesse nível de reconhecimento da pessoa e também de reconhecimento próprio, é importante buscar o seu autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele pode ser resumido no domínio do que a gente chama de ciclo da vida, ou seja, no domínio do seu processo de sentir, pensar e agir, que é a forma como os seres humanos reagem a todas as situações de suas vidas. Primeiro o ser humano sente, depois ele pensa, processa esse sentimento, em seguida ele decide a atitude que ele vai tomar, a ação. E a busca do autoconhecimento seria a busca de ter esse domínio, essa consciência do seu processo de sentir, pensar e agir. É isso. Muito bom. E aí você queria falar sobre a... Semana que vem, com o caminho a gente segue. Que caminho a gente segue? Então, eu acho que na semana que vem eu gostaria de fazer uma apresentação bem introdutória sobre comunicação não violenta. Então, pegar o que a gente viu hoje da ACP e conectar. Eu vou tentar pegar um item só de lá. Perfeito. E elaborar, a gente trabalhar isso aqui. Um item de lá onde? Da comunicação não violenta. Tá, não é que você falou lá olhando pra cá, não. Nada a ver com esse livro aqui. Então, tentar pegar desses livros, dois do Rosenberg que eu estou lendo, e já tem algumas coisas lá bem interessantes, e a gente discute isso. Eu acho legal a gente ir recapitulando, né? Então, não perder a memória desses estudos, né? Eu acho que isso vai ser legal. Isso é bom. Tudo bem. Então, vamos fazer o nosso encerramento com o encerramento. E na semana que vem a gente discute o livro. Né? A gente vai espera ter um quórum maior. Eu espero que as pessoas consultem também a nossa reunião. Muito bem. Damos por encerrada a nossa reunião. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, encarnados, desencarnados, e mesmo aqueles que encarnados se encontram junto a nós por pensamento, por afeição, por afinidade. Agradecemos, Senhor Jesus, nosso amigo, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos, por mais uma oportunidade de elaborarmos e ressignificarmos nossas experiências,
que nos permitem atualizar nossos conceitos, atualizar nossas direções, atualizar nosso rumo de vida, atualizar a nossa percepção sobre tudo aquilo que nos circunda. Pedimos aos nossos amigos do plano espiritual que mantenham firmes, mesmo quando a gente escorrega, que mantenham a paciência conosco, que nos auxiliem nesse mundo, né, que está um pouquinho mais atribulado recentemente, mas que também não é nenhuma novidade, né, tudo o que está acontecendo hoje em dia, as guerras, os atentados, né, a sensação de insegurança. Com isso nós agradecemos então a oportunidade mais uma vez e pedimos muita luz, muita paz, muita calma na semana por vir. E vamos então finalizar essa nossa reunião com o Pai Nosso, com a Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.